repetidamente, durante 400 anos, do nada, sem qualquer aviso prévio, aparece João Batista pregando no deserto da Judéia. E a mensagem que João Batista trazia, queridos, não era uma mensagem que amassageava os nossos egos, não era uma mensagem que alegrava o ego do ser humano. Não, a mensagem de João Batista era uma mensagem pesada. A mensagem de João Batista era uma mensagem que fazia sangrar o coração do homem. Por que, irmão Jonas? E qual era essa mensagem que João vinha trazer? João Batista, ele veio pregando no deserto da Judéia, pregando uma só mensagem: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando João Batista veio pregando essa mensagem, o propósito de João Batista não era exaltar a si mesmo, mas o propósito de João era fazer com que o seu ego se diminuísse a cada dia, a cada momento, que o seu eu se tornasse em grão ali de mostarda, ou melhor, grão pequeno, ao ponto de sumir, e que o Jesus crescesse, e que o Messias crescesse. No verso de número 35 e verso de número 37 a 37, a Bíblia vai dizer que no dia seguinte, João estava outra vez ali, na presença de 2 dos seus discípulos. E João, atento e como um bom crente observador, ele vai olhar e vai ver que Jesus vinha em sua direção. Ele vai olhar e vai perceber que Jesus passava. E quando Jesus estava passando, aleluia, e quando Jesus estava passando, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os 2 discípulos de João, escutando esta mensagem, escutando essa pregação, vai imediatamente abandonar, deixar João Batista e vai passar a seguir Jesus. Percebe-se, querido, que João, quando ele diz no dia seguinte, outra vez, ele quer dizer que estava ali continuamente. O evangelista estava citando uma sequência de dias. Perceba que João faz questão de citar continuamente, no outro dia, no dia seguinte, aleluia. Isso nos dá uma constância, isso nos dá uma constância, uma referência de dias consecutivos. Ora, queridos, nós não podemos viver apenas o hoje. A caminhada de fé, a caminhada que nós estamos trilhando, que nós prosseguimos para o alvo que é Jesus, ela não pode manejar do nosso coração apenas hoje e morrer em nossos corpos ainda hoje. Não, a caminhada de fé, ela tem que ser constante. Se os irmãos for ler alguns versículos antes, a Bíblia vai dizer que João, ele estava ali já há alguns dias, perseverando. E se não fosse, aleluia, e se não fosse o Espírito Santo dentro de nós, emanejando dentro de nós, o que seríamos de nós, se a nossa fé morrer dentro de nós? João Batista estava ali vários dias. João Batista estava numa caminhada de fé maravilhosa, aguardando um momento sublime, momento este que chegou. Nós vamos ver que foi o próprio Deus, foi mandamento do próprio Deus, que João Batista viesse preparar o caminho de Jesus, o caminho do Messias. O ambiente que João estava era um ambiente propício, irmão Renan, para ver o mestre passar. O ambiente que João Batista estava era um ambiente propício para esperar Jesus passar. E o que nos faz refletir dentro dos nossos corações: qual será o nosso convívio? Qual será o nosso ambiente? Será que nossos ambientes, o ambiente que nós estamos frequentando, é um ambiente propício? É um ambiente favorável para quando Jesus passar, nós notarmos
Porque, meu irmão, o mundo é mau, eu costumo dizer isso. E se nós não nos atentarmos para isso, se nós não nos atentarmos ao passar do Messias, aleluia, ele vai passar despercebido. Mas eu e você nesta noite estamos num ambiente para lá de propício, aguardando a volta do Mestre, aguardando Jesus passar, e ele já está no ambiente. Ele anda no meio do seu povo, porque ele é um Deus que passeia, ele gosta disso. Ele é um Deus que passeia no meu e no teu coração. O ambiente é propício. Aleluia. João Batista vê Jesus vindo em sua direção. E quando ele vê, irmão Gabriel, que Jesus estava vindo, que Jesus passava, João vai olhar e vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus. Qual era o conteúdo da mensagem de João? Existe um ponto relevante nessa pregação. Existe um ponto maravilhoso na pregação de João. Qual era o ponto relevante, irmão Jonathan? Qual era o assunto que João abordava? O arrependimento. Aleluia. A mensagem de João era uma mensagem dura. Preparou tão bem o caminho do Messias, que bastou apenas algumas palavras para que os discípulos que estavam com ele naquele momento deixassem João ali e passassem a servir e a seguir Jesus. Aleluia. A mensagem de João era uma profecia se cumprindo. A profecia de Isaías, no verso de número 40, capítulo 40, verso de número 3, que dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João pregava uma mensagem que Isaías escrevera muito tempo atrás. E João era uma voz do que clamava no deserto. É como eu havia dito, o conteúdo da mensagem de João era a Bíblia. O conteúdo da mensagem de João eram as Escrituras. João não costumava mascarar as situações. Aleluia. Como nós vemos em algumas igrejas por aí, que eles pegam o pecado, mascaram a situação, fazendo com que o pecado pareça ser algo bom. Aleluia. Aonde nós vemos, irmão, e não pregadores, eu não tenho nada contra eles, mas pregadores que massageiam o ego, pregadores que sobem no púlpito, coloca apenas uma cadeirinha, fica sentadinho ali, com as suas vestes ali bem decoradas, massageando o ego, atraindo o público jovem, dizendo: pode fazer tudo, porque é graça sobre graça. Irmãos, eu tenho algo para dizer, que pode amassar o meu e o teu coração. Pode ser graça sobre graça, mas ainda é justiça de Deus. Aleluia. João não mascarava a situação. Aleluia. Aleluia. João não costumava mascarar a situação. Deus ficou 400 anos sem falar de forma profética. Não é que Deus se calou, não é que Deus não falava com o povo, não é que você não podia ter uma intimidade com Deus. É porque Deus não usava um profeta para falar com o povo, porque Deus não abandona os seus. Deixa eu já abrir aqui um parênteses nessa noite. O silêncio de Deus, muitas das vezes, o silêncio de Deus, muitas das vezes, é uma resposta para mim e para você. O silêncio de Deus é uma resposta para mim e para você. Quando João, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele aponta diretamente para Jesus. João, ele cita um cordeiro. João, ele gosta de história. João, ele gosta de Bíblia. João vai usar um cordeiro. Se atentem a isso, meus irmãos. João, quando ele vê Jesus vindo, talvez para aquelas pessoas que estavam ali
apenas um ser humano vindo. Talvez para aquelas pessoas que estavam naquele ambiente vindo ali, veio uma pessoa simples vindo em sua direção. Aleluia! Há quem diria que um servo de Deus até que nem beleza nele havíamos, para que pudéssemos o desejar. Aquelas pessoas que estavam ali, talvez, vendo aquela pessoa vindo, mas para Jesus, ele era o Cordeiro de Deus. Percebe-se que Jesus ele vai usar a imagem de um Cordeiro Pascal. Êxodo, no seu capítulo de número 12, na primeira Páscoa, cada família tinha que pegar um cordeiro, sacrificava o cordeiro sem mancha, sem mácula. O sangue era passado nos umbrais das portas, para livrar o povo do juízo de Deus no Egito. O sacrifício, Êxodo, no seu capítulo de número 29, verso de número 38 a 42, havia um sacrifício diário no templo. Eles pegavam 2 cordeiros, sacrificava o cordeiro, relembrando o povo a necessidade constante da expiação dos pecados. Isaías, no seu capítulo de número 53, verso de número 7, o próprio Isaías, o profeta messiânico, ele vai descrever Jesus, o Cordeiro, o Messias, o Cordeiro de Deus, aquele que ia para o matadouro, como uma ovelha muda, aleluia, que levaria os nossos pecados, as nossas iniquidades sobre si. O que João queria dizer, apontando para Jesus e dizendo que ele era o Cordeiro que passava, João, em outras palavras, estava dizendo: ele para muitos pode ser um homem, mas para mim, mais para as profecias, mais para aquele que me enviou, ele é aquele que carrega sobre si as minhas enfermidades. Para muitos que vêm para o mundo lá fora, ele pode ser apenas mais um passando, mas para mim, aleluia, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já não precisava mais pegar o cordeiro no pasto, já não precisava mais, irmão Tiago, chegar no pasto, escolher a melhor ovelha, levar para o sumo sacerdote avaliar. Porque quando nós vemos isso, a gente pensa, ou nós imaginamos que era apenas ir, olhar o cordeiro, pegar o cordeiro que não mancava e sacrificar. Era muito além disso, tinha que pegar o cordeiro, levar para o sumo sacerdote ia avaliar. Não era uma avaliação de hoje para amanhã, nem de amanhã para depois, era uma avaliação, para ver se aquele cordeiro ia mancar, para ver se aquele cordeiro ia passar mal, para ver se aquele cordeiro ia vomitar, porque o cordeiro não poderia ter mancha, o cordeiro tinha que ser perfeito. Aí vem Jesus, oh glória, sem pecados, imaculado, sem manchas, irmão Tiago. Por isso que foi abolido isso por Jesus, pegar o cordeiro, um animal do pasto, sacrificar para a expiação do pecado. Ele é o último sacrifício por mim e por você. Já não precisa mais escolher o cordeiro no pasto, porque os meus pecados estavam sobre ele. Ele foi sangrado na cruz do Calvário, levando sobre nós o pecado, levando sobre nós a morte. Deixa eu te dizer algo, meus irmãos, o crente não morre, o crente descansa. O crente não morre, o crente descansa no Senhor. Aleluia, aleluia. Imediatamente os discípulos abandonam João, passa a seguir Jesus, aleluia, sem impedimento algum. É isso que me chama a atenção na pregação de João. Não basta João vir pregando no deserto,
vestes e gafanhotos. Não bastava isso. Quando ele prega, o Cordeiro de Deus passando. Meu Deus, isso é maravilhoso. É revelação de Deus. Ele não corre para abordar Jesus, ele deixa Jesus passar. E aí vai um tapa na minha e na tua cara, irmão, bem dado. Porque quantas das vezes nós não queremos entrar na frente de Jesus, não queremos deixar Jesus tomar conta da situação, queremos ficar à frente de Jesus, quando na verdade João olhou, deixou Jesus passar, e quando Jesus estava passando, aleluia, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus. Jonas, me prova isso na Bíblia, que Jesus passou, aleluia. Olha os versículos mais abaixo, irmão. Quando Jesus passou, os discípulos abandonaram João, passaram a seguir Jesus, e Jesus, como ótimo observador, ele vai virar, aleluia, ele vai se virar, vai ver que aqueles homens o seguiam, vai ver que aqueles homens o seguiam. Percebe-se que em momento algum João vai impedir que aqueles discípulos o seguissem. João não vai impedir de maneira alguma que os seus discípulos, aleluia, o abandonassem para seguir Jesus. Porque a mensagem do João teve êxito aqui. Aleluia. Quando nós subimos no púlpito, meus irmãos, aleluia, esperando a glória para si, quando nós subimos num púlpito desse, aguardando aplausos para si, aleluia, aleluia, sem contenda, irmão, sem contenda alguma, João deixou os seus discípulos seguir. E agora nós entendemos que quando surgiu uma discussão, uma outra passagem, surgiu uma discussão, está lá em João, capítulo de número 3, verso de número 25 a 30, nós vamos ver que vai haver uma discussão entre os discípulos de João e alguns judeus, um certo judeu. Esses judeus, os discípulos de João, vai chegar até João e vai dizer assim: João, Deus, um certo judeu. Esses judeus, os discípulos de João, vai chegar até João e vai dizer assim: João, sabe aquele moço? Sabe aquele que o Senhor disse, aleluia, que é o Cordeiro de Deus? Ele está batizando. Aí João, cheio do Espírito Santo, vai dizer: é o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra. Irmão Renan, está conseguindo compreender isso? Aquelas pessoas chegaram de João para confrontar João. Talvez o coração dos discípulos de João fosse: eu quero ver o que João vai fazer. Aleluia. Aí quando eles chegaram diante de João, e vai dizer para João: João, aquele também batiza. Aí João, cheio do Espírito Santo, vai olhar para eles e vai dizer: olha, eu não estou vendo nada saindo fora do controle. Por quê? Porque é o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo se alegra com isso. Aleluia. O amigo do noivo se alegra com isso. Portanto, eu me alegro com o destaque dele, porque o necessário, o que importa é que ele cresça mesmo e que eu diminua. Aleluia. Quem aqui quer sumir, irmão? Quem aqui quer sumir? Quem aqui quer desaparecer para que ele cresça, irmão? Aleluia. É o único que deve crescer em nossas vidas. Ele é o único que deve crescer em nossas vidas. É a mensagem de João. Aleluia. Aleluia. Deus maravilhoso. Esse era o conteúdo da mensagem de João. Aí no terceiro ponto, o Cordeiro que busca a intimidade. Jesus, voltando-se, vendo que os discípulos seguiam, Jesus vai olhar para eles e vai dizer: que buscais? As respostas dos discípulos
são simplesmente: Jesus, aonde tu resides? Aonde tu moras? Aleluia. A pergunta dos discípulos foram maravilhosas, mas a de Jesus vai estremecer a carne daqueles homens. Jesus vai olhar para eles e vai dizer: venham e vejam. Percebe, irmão, que quando Jesus chega neles e fala assim: vem aqui para ver. Aleluia. Jesus está chamando aqueles homens para uma intimidade. Quando Jesus diz: vem e vê, vem para minha casa, vem ver aonde eu resido, vem ver aonde eu moro, vem ver aonde eu estou, é porque Jesus estava chamando aqueles discípulos para uma intimidade com Ele. A Bíblia vai dizer que as horas estavam passando, que já era quase a hora 10ª, já era tarde, irmão Tiago, e Jesus não costuma despedir ninguém tarde, não costuma despedir Jesus com fome. Aleluia. As horas vão passando, irmão, e Jesus ainda busca intimidade comigo e com você. Cada dia mais, o mundo é sombrio, as horas vão passando. Aí vem o Espírito Santo nos confrontando, fazendo uma pergunta para dentro de nós mesmos. A pergunta de Jesus para mim e para a tua vida nessa noite hoje é: quando é que nós vamos pular de estágio? Quando é que nós vamos deixar esse estágio que nós estamos e vamos dar o próximo passo em direção à intimidade de Deus? Quando é que eu e você vamos entrar na intimidade com Ele? Um dos que seguiam Jesus era André. Depois que André entrou na casa de Jesus, aprendeu com ele, André vai acender uma luz na sua mente, na sua cabeça, e falar: rapaz, eu preciso da minha casa, eu preciso buscar os meus, eu preciso buscar pelos meus. E André vai buscar primeiro o seu irmão Simão. João apresentou André a Jesus, ou melhor, apresentou Jesus a André. Agora é André que vai apresentar Jesus ao seu irmão. Percebe, queridos, que o irmão, um crente convertido, ele não retém só para ele a sementinha, ele não retém para ele só a semente da palavra de Deus, ele quer divulgar, ele quer distribuir. E isso é maravilhoso, porque André ele tinha todas as chances de sair como um nome redecorado, marcando a gente, aleluia, com os de fora, com os distantes. Primeiro não, irmão, primeiro André foi buscar os da sua casa, buscando primeiro ao seu irmão. André chega diante de Simão, aleluia, chega em Simão, temos achado o Messias, Simão escuta aquilo, não vê pregação alguma de Jesus, não vê obra nenhuma de Jesus, não vê milagre nenhuma de Jesus aqui, mas só bastou o testemunho do seu irmão para que Simão possa caminhar com ele em direção a Jesus. Quando Jesus olha, aleluia, aí vem Simão, aleluia, com seu irmão André. E quando Simão se depara de frente de Jesus, aleluia, aí Jesus vai olhar para Simão e vai dizer: teu nome é Cefas, que quer dizer Pedro, que quer dizer rocha. Ali, meus irmãos, fiquem de pé, queridos, eu quero finalizar. Ali era Jesus dizendo: Simão, eu te conheço, aleluia. Percebe-se que na caminhada com Cristo, Jesus ele quer mudar o caráter, ele quer transformar vidas. Intimidade, irmão. O meu e o teu testemunho alcança pessoas, aleluia. O quarto ponto para finalizar, ele é o cordeiro que dissipa as dúvidas.
Natanael vira da Galileia, chama Felipe. Felipe o segue. Felipe vai e encontra Natanael. Aleluia. Então ele vai chegar diante de Natanael e vai dizer: Natanael, temos encontrado o Messias. Aí Natanael vai olhar para ele e vai dizer assim: pode porventura vir algo de Nazaré? Nazaré, queridos, era uma aldeia que se destaca uma distância boa. Nazaré não tinha recebido profecia plausível para dizer que o Messias viria de lá. Era uma aldeia que não tinha referências, de política religiosa. Era a última aldeia do mundo a vir algo bom de lá. Mas foi de lá que veio o Messias. Aleluia. Os esperavam que Jesus viesse num palácio. Aleluia. Mas ele resolveu vir numa manjedoura. Aleluia. Tem mais mensagem aqui, irmãos. Mas um sábio me disse que eu preciso deixar os irmãos com mais vontade de me ouvir. Eu já quero pedir para os irmãos darem no passo da fé, para já concluir a mensagem. Aquele que está enfermo, fique com a tua mão levantada. Os irmãos vai orar. Queridos, de lá. Mas foi de lá que veio o Messias. Aleluia. Esperavam que Jesus viesse num palácio. Aleluia. Mas ele resolveu vir numa manjedoura. Aleluia. Tem mais mensagem aqui, irmãos. Mas um sábio me disse que eu preciso deixar os irmãos com mais vontade de me ouvir. Eu já quero pedir para os irmãos darem no passo da fé, para já concluir a mensagem. Aquele que está enfermo, fique com a tua mão levantada. Os irmãos vai orar. Queridos, Jesus, Ele é o único caminho. Sejamos eu e você aquele que prepara o caminho do Senhor todos os dias de nossa vida. O Espírito Santo, quando alguém vai se converter, quando alguém é desviado, o Espírito Santo faz o papel de João Batista. Ele vem preparando o coração da pessoa para que a mensagem, que o Cordeiro entre, para que salve a pessoa. Fica com a tua mão levantada para finalizar. Quem estiver enfermo, fica com a tua mão levantada em nome de Jesus. O pastor vai estar orando. Soberano Deus e eterno Pai, Deus da glória, Pai eterno, nós queremos te agradecer por essa mensagem maravilhosa, Senhor. A mensagem do Senhor amado, que o Senhor falou abertamente em nossos corações. Pai, eis aqui, meu Deus, pessoas sedentas de ouvir, pessoas sedentas, Senhor amado, de sentir o teu toque, ó Deus. Ah, Jesus, João Batista era pecador, mas fez um bom trabalho. Simão era pecador, mas fez um bom trabalho, Senhor amado. Natanael era pecador, mas fez um bom trabalho. Felipe era pecador, mas fez um bom trabalho, Jesus. Mateus era pecador, mas também fez um bom trabalho. Ah, Senhor, o que dizer de Marcos, que também era pecador, mas que também fez um bom trabalho. O que dizer de Lucas, de Paulo, de Tito, de Timóteo, aleluia, que também eram pecadores, mas que fizeram um bom trabalho, e a tua graça os alcançou. A lei veio por Moisés, a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a misericórdia veio por intermédio do Senhor. Ah, Senhor amado, eis aqui ofertas, meu Pai, sedentas do teu Espírito Santo. Ah, Senhor, nós esperamos, meu Pai, algo bom do Senhor todos os dias, e todos os dias nós recebemos isso. Pai, tu és fiel. Quero estar
aleluia, graças a Deus, meus irmãos. Deus continue abençoando a mocidade, abençoando a liderança, as regentes, continue abençoando o nosso irmão Joninha, aleluia, que foi usado com uma palavra maravilhosa, aleluia, do céu para os nossos corações, nesta noite, em nome de Jesus. Que Deus continue usando dessa forma, em nome do Senhor Jesus, amém? Amanhã, irmãos, tem culto na Boa Vista, viu? Em nome de Jesus. Amanhã vai estar pregando a palavra do Senhor ali, o pastor Daniel Pedroso vai estar pregando.